Grande Leandro, muito boa tarde para você, meu amigo. Estávamos de olho aqui, eu e a Ana Paula, numa imagem aí de Brasília. Cara, na esplanada dos ministérios tem um terrão aí, tá tudo seco, hein, ô Leandro? Não sei se foi impressão nossa, eu acho que não, mas que sequidão aí na capital federal, hein, Leandro? Boa Oi, tarde. Leandro. Oi, gente. Joel, Ana, tudo bem? Tudo bem? Ouvintes da Rádio Bandeirantes, exatamente, seco e Nossa. seco demais, viu? O risco de incêndio natural, inclusive, provocado aí talvez por um caco de vidro solto no meio do cerrado, ele é enorme e coloca em risco a fauna e a É, flora aqui do Distrito Federal. Está todo mundo sentindo uma sensação muito ruim neste momento aqui em que Brasília, viu? pena, que pena. Agora, ô Leandro, nós sabemos que o Brasil é um país que vem se destacando na exportação de proteína. Né? Somos os maiores exportadores de carne, um dos maiores exportadores de carne do mundo, de carne mesmo de boi, de vaca, né? E agora a gente vem se destacando muito também na produção e exportação de carne de frango. Suínos nem se fala. Ou seja, o Brasil está em franca expansão nesse sentido, não é, Leandro? Exatamente, ó, o maior exportador aí hoje de carne bovina, quarto maior exportador de carne de suínos, a gente falou sobre isso aqui, e também o segundo maior exportador mundial de carne de frango. Os resultados foram confirmados hoje pela Associação Brasileira de Produtores aí de Proteína Animal, mostrando que as exportações de carne de frango no Brasil continuam naquele crescimento significativo. No mês de agosto, mais 4,8% foram embarcados em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, agosto de 2020. 379.900 toneladas de carne de frango foram embarcadas para o exterior, o que provocou aí um acréscimo na renda dos produtores de mais de 677 milhões de dólares que entraram, então, na economia nacional. Esse crescimento em termos de volume, de preço, de valor, foi ainda maior do que o valor embarcado, de 36,1%. Por que isso? Exatamente porque há uma pressão em relação à procura pela carne, pela proteína animal brasileira. A China, principalmente, tem aumentado muito os embarques e o preço do dólar em relação ao real também está bastante valorizado, o que faz com que os recursos acabem sendo maiores em volume financeiro do que efetivamente em embarques em toneladas, o que também aumentou significativamente. Quer dizer, tanto em volume financeiro quanto os embarques em toneladas foram bastante significativos, confirmando então essa tendência de crescimento, talvez de recorde nas expectativas históricas que a gente tem em relação a embarques para carne de frangos aqui no Brasil. Entre janeiro e agosto deste ano, o volume de exportações atingiu 4 bilhões e 800 milhões de dólares. São 18,2% a mais que o ano passado. Então, a gente vê que isso é bastante significativo. Por quê? Exatamente porque nós temos um problema hoje de consumo interno. As famílias estão com muita dificuldade hoje de adquirir proteína. Começou aí com a proteína bovina, depois foi substituída essa proteína por carne suína, de frango, os ovos, tudo isso está Ô, muito caro. Leandro, Mas está caro também, né, Joel? Porque o custo de produção também está muito caro. claro, não, tá altíssimo, tá absurdo. Agora, falando em proteína de vaca mesmo, carne de boi, né? Você disse aí que somos os maiores exportadores, né, do mundo. E na semana passada, nós tivemos um problema com a vaca louca, né? Um caso foi identificado lá em Minas Gerais. E essa é uma doença que, quando identificada, o mercado sofre um embargo imediato. E isso ocorreu mesmo. Os chineses, por exemplo, paralisaram as importações imediatamente. E são os nossos maiores clientes, né? Em que pé está essa situação? As exportações devem retornar? Como que está essa situação, Leandro? Devem retornar depois do comunicado oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que o caso ele foi isolado. Há situações em que há manifestação de vaca louca, né, desta doença nos animais por causa da idade. Foi exatamente isso que aconteceu. 3 casos de vacas que apresentaram sintomas da vaca louca, mas foram casos isolados exatamente porque eram animais com bastante idade. E isso pode acontecer, inclusive há uma expectativa de que isso aconteça em situações isoladas, quando não há a contaminação dos rebanhos. Então o prejuízo não foi maior, o Ministério da Agricultura já informou as entidades internacionais que cuidam da saúde animal, já há um comunicado oficial em relação a isso,
de que não há a contaminação dos rebanhos, esse animal ele foi sacrificado e, portanto, não há nenhum risco para a carne brasileira, e a expectativa é de que logo, daqui a alguns dias, algumas semanas, as importações dos países, né, as exportações brasileiras, sejam retomadas também de carne bovina, o que é muito bom. Neste momento está paralisado, viu, Joel? Porque há um tempo para que o mercado reaja em relação a esses comunicados oficiais. Eu fiquei muito preocupado com isso, Leandro, de verdade, porque nós sabemos que a vaca louca ela é estimulada em animais, no caso os bovinos, que se alimentam de produtos de origem animal. Isso é proibido. Isso é totalmente proibido. E eu fiquei preocupado porque eu juntei os fatos. Porque agora está tudo muito caro, os insumos estão muito caros. A ração convencional do gado está muito cara. Então eu pensei, puxa vida, será que estão partindo para esse rumo ilegalmente, sabe? Alimentando os bovinos, alguns bovinos com proteína de origem animal. Por isso que surgiu o caso da vaca louca. Mas felizmente não, felizmente o caso ou o problema já está sendo resolvido, solucionado. Assim como você, Joel, o setor todo respirou aliviado com a notícia de que era um caso isolado, viu? Com toda certeza, porque o agro é pujante, o agro puxa o Brasil para cima, nós sabemos muito bem, e boa parte do agro é representada pela pecuária de corte. Leandro, um abraço para você, meu amigo, um bom final de semana, tá bom? Valeu, Leandro. Bom fim de semana para todo mundo aí, gente. Aninha, olha o quinto